Até o próximo domingo, 7 de setembro, a população poderá decidir sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e soberana para realizar a reforma do sistema político brasileiro. A meta é colher 10 milhões de assinaturas, que serão entregues ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e à Presidência da República. Em urnas disponíveis em todo o país ou através da internet, você pode responder à pergunta única do plebiscito. Você é a favor de uma Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Por perceber que a composição atual do Congresso Nacional não fará essas reformas, a Plenária Nacional dos Movimentos Populares, junto com a sociedade civil e partidos políticos de esquerda, decidiram convocar o plebiscito desta semana. Não é por acaso que 70% do Congresso Nacional é representado pelo setor do agronegócio e dos mega oligopólios empresariais e industriais brasileiros e estrangeiros. Então é esta representação que faz com que um projeto dessa magnitude, da importância para o povo brasileiro como tem e para a democracia, não seja aprovado e seja engavetado ou esteja tramitando a passos tartaruescos, de tartaruga no Congresso Nacional. Porque a gente não se ilude. Não reúne as condições, o atual Congresso ou o próximo Congresso, de fazer uma profunda reforma política que melhore a democracia. E somente tivemos que organizar um plebiscito popular, de baixo para cima, porque os agentes políticos não tiveram força suficiente de fazer essa coisa andar como deve andar no Congresso, melhorar a democracia brasileira. Esse plebiscito popular, estamos com ele instalado em todo o Brasil, são mais de 100 organizações da sociedade civil, movimentos sociais, partidos engajados nesse movimento, que vai até domingo, final da tarde. Ele tem como grande objetivo, portanto, dar legitimidade à pauta da reforma política, de uma Constituinte exclusiva. Nós estamos também fazendo esse trabalho por julgar que é da importância tamanha que é para o nosso país. Nós, como jornalistas, mais que alarmar, temos que esclarecer. E uma oportunidade como essa é importante para que a gente pense qual é a função da democracia, qual é a posição. Nós sabemos que a democracia não é um produto, mas que é um processo que não tem fim. E que é uma luta constante, que nós não devemos desistir nunca. O deputado estadual Raul Ponte, desde a Assembleia Constituinte de 1987, defende a profunda reforma do sistema político brasileiro, considerado conservador e elitista. Nós temos confiança que esse movimento ele vem crescendo, vem se consolidando. Este é um momento importantíssimo desta luta, e essa luta se soma em todo o país, como já disse o Claudir. Há milhares de iniciativas dos sindicatos, dos partidos, dos movimentos sociais, das entidades da sociedade civil que compreenderam que esta talvez seja, nesse momento, a luta mais importante coletiva do povo brasileiro para melhorar e garantir a sua democracia, o seu sistema democrático. Nós estamos diante de mais uma trampa, de mais uma fórmula de distorcer o resultado democrático. A regulamentação que foi feita para garantir que o financiamento das pessoas jurídicas fosse permitido com 2% do faturamento bruto das empresas, isto foi decidido, votado ali no Congresso Nacional em 97. Na primeira eleição que isto foi possível, foram quase R$1 bilhão. Na segunda foram 2 bilhões e 800 milhões de reais, e em 2010 isto já ultrapassou a barreira dos 4 bilhões de reais, 4 bilhões e 100 milhões daquilo que foi declarado no Tribunal Superior Eleitoral. O resultado disso, todos sabemos, é que a maioria dos parlamentares eleitos coincide exatamente com as campanhas mais caras nos seus respectivos estados. Isso distorce completamente o processo eletivo, distorce completamente o princípio da soberania individual de cada cidadão. Não é só
né, a questão que nós estamos lutando aqui pelo financiamento, por outras questões também que são mais difíceis de mudar na medida em que essas dependem até de mudança constitucional. Eu lembro que os 3 países que mais avançaram do ponto de vista da consolidação democrática foram exatamente aqueles países, Bolívia, Equador e Venezuela, que conseguiram fazer reformas constitucionais a partir dos plebiscitos. A deputada Estela Faria coordena na Assembleia Gaúcha a Frente Parlamentar em Defesa do Plebiscito por uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Ela considera vital para o país a realização de uma profunda reforma do sistema político. Mais uma vez se abre a janelinha da possibilidade, quando ano passado se vê as manifestações virem às ruas e, lamentavelmente, mais uma vez o Congresso Nacional Brasileiro deixa um presidente da República no pincel. Nós vimos a presidenta Dilma ir, às ruas, ir à Rádio TV, à cadeia nacional e dizer sim, é preciso ouvir as vozes e nós vamos propor ao Congresso um plebiscito institucional para ouvir o que o povo queria em termos de reforma política. Se há alguma chance de virmos a ter reformas profundas nesse país, para efetivamente equalizar as injustiças que ainda são grandes nesse país, que diminuíram bastante, mas que ainda são grandes, é sim a partir da reforma política, porque é ela que vai nos viabilizar a ter uma representação mais igualitária. Temos 40% da população brasileira numa faixa etária de 16 a 36 anos e no Congresso Nacional temos apenas 3% nesta faixa etária nos representando. Quando nós sabemos que temos 51% da população brasileira da raça negra, da etnia negra, e temos apenas 9% de representação negra no Congresso Nacional. Quando nós mulheres, que também somos 51% da população brasileira, temos apenas 9% das mulheres representadas no Congresso Nacional. Isso é, de fato, aquilo que dizia, o princípio que dizia os cartazes que nos chamavam naquela manifestação, quando diziam: esse Congresso, esta política, os políticos não nos representam. Então é preciso sim que o povo brasileiro se levante, se erga, e por isso esse espaço dessa primeira semana, a chamada Semana da Pátria, a velha Semana da Pátria do Brasil, que a gente está aí se mobilizando depois de todo um processo de ciclos de debate, de discussão e de mobilização popular. Esse aqui é só o início de uma caminhada, não tem nenhuma dúvida. Nós levamos anos para conseguir garantir a democratização do país e o direito ao voto direto, e eu acho que, suspeito que, para fazermos a reforma política, que com certeza, sem querer aqui falar em clichê, mas é verdade, é a mãe de todas as reformas, nós vamos ter que fazer uma luta, enfrentar uma luta ainda muito maior.